Salmo 14. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus no Salmo 14. Para o mestre de música, davídico, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Conhece esse texto? Já tinha ouvido esse texto? Já viu esse texto em algum outro lugar da Bíblia? Será? Será que alguém lembra? Será que alguém sabe? Quem citou esse texto? Quem citou esse texto? Onde esse texto foi citado? Alguém lembra? Alguém lembra onde esse texto foi citado? Olha, Gisele lembrou o livro, a carta de Paulo aos Romanos. Isso. Onde? Onde na carta de Paulo aos Romanos? Carta de Paulo aos Romanos. Aonde? Alguém lembra? Alguém lembra? Não? Não lembram em que lugar de Romanos? Olha aí, a doutora Gleiciane Paiva. Ela lembra, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. É interessante porque Paulo cita Romanos 3. Paulo cita em Romanos 3, ipsis literis, o Salmo 14, não o Salmo inteiro, mas ele cita trechos deste Salmo. E a gente vai olhar daqui a pouquinho para lá. Mas antes da gente olhar para Romanos 3, o Salmo começa dizendo algo interessante e que eu também gosto de perceber o eco disso no filho de Davi. O Salmo começa dizendo: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corrompem-se e cometeram atos detestáveis. Eu acho interessante ver isso, ver o eco desse ensinamento em Salomão, o filho de Davi. O filho de Davi, ele escreve um livro inteiro sobre sabedoria e no versículo 7 de Provérbios 1 ele diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ele aprendeu com seu pai que o tolo diz em seu coração: Deus não existe. Deus não existe. Ele aprendeu com seu pai. É interessante ver isso. É interessante pensar sobre isso. As coisas que eu e você falamos, nossos filhos estão aprendendo. Talvez alguns de vocês estejam vendo a devocional com os seus filhos. E vocês podem conversar sobre isso. Sobre o que os seus filhos têm aprendido com você. Sobre o que os seus filhos têm aprendido com as coisas que você fala. Com as coisas que você repete em casa. Lembra lá de Deuteronômio? No capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés nos ensina que nós devemos inculcar nos nossos filhos sobre Deus, não é? Ele diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Nossos filhos estão observando o tempo inteiro, eles estão aprendendo o tempo inteiro conosco. Eles estão aprendendo coisas boas ou eles estão aprendendo coisas ruins? Papai e mamãe, lembre-se disso. Ensine os seus filhos. Você ensina seus filhos que o tolo diz em seu coração: Deus não existe.
E o seu filho escreve depois: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ok? Primeira coisa que eu queria destacar é isso. A segunda coisa que é interessante da gente perceber aqui, parece que o Salmo 14, o Salmo 15 e o Salmo 16, eles são uma trilogia. Eles são uma trilogia. Eles se complementam. E o primeiro salmo, ele é um salmo de má notícias. E a má notícia desse salmo é: não há ninguém que faça o bem. Aqui na igreja que eu pastoreio, a Igreja Batista Vida Nova, se você não conhece ainda, depois entra lá no Instagram da igreja, no YouTube da igreja. A Igreja Batista Vida Nova, ela tem um passo para as pessoas, um caminho para as pessoas se tornarem membro da igreja. E parte desse caminho é uma conversa com os presbíteros da igreja. E eu me lembro muito bem, muitos e muitos anos atrás, fazendo uma entrevista de membros, de novos membros, de um casal que estava vindo de uma outra igreja batista. Eu me lembro de ter perguntado para eles algo do tipo assim: se vocês morressem hoje e Deus perguntasse para vocês, olha, por que eu devo deixar vocês entrarem e passarem a eternidade comigo no paraíso? O que vocês responderiam a Deus? E eu me lembro que o rapaz, que depois se tornou um amigo querido, mas o rapaz, ao lado de sua esposa, ele sem titubear, ele respondeu: eu diria a Deus porque eu fui uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. E a hora que ele falou isso, eu e os presbíteros, nós nos entreolhamos assim, né? E ele, não, eu sou mesmo uma boa pessoa. E ele estava tão convicto disso que ele falou: eu sou uma boa pessoa, pergunta para ela. E cara, irmãos, para um homem ter a coragem de dizer que você pode perguntar para sua esposa que ele é uma pessoa boa, ele de fato estava muito convicto de que ele é uma pessoa boa. E ele falou: não, eu saio na rua e muitas vezes eu volto para casa só de bermuda, porque eu tiro minha camiseta, entrego para alguém que precisa, eu tiro meu chinelo, entrego para alguém que precisa, eu sou uma pessoa boa. E eu me lembro que naquele dia eu falei para ele, olha, faz o seguinte, abre sua Bíblia aí comigo em Romanos capítulo 3 e vamos ler junto o texto. E aí lá em Romanos 3 ele começou a ler a citação do Salmo 14. Ele começou a ler e ele diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. E eu lembro vividamente, como se fosse hoje, ali naquele momento, ele parar, olhar para nós, presbíteros ali, e dizer: eu estou errado. A Bíblia disse que não há ninguém que busque a Deus, ninguém que faça o bem. Aos olhos das Escrituras, e ali parece que as escamas dos olhos dele caíram e ele finalmente percebeu isso, mas à luz das Escrituras, queridos, não há ninguém que faça o bem para merecer o amor leal de Deus. Não há ninguém que faça o bem para merecer a salvação eterna. Esse é o ponto de Davi, esse é o ponto de Paulo. Isso não significa que não existem pessoas que façam coisas boas, não é? Você conhece pessoas que façam coisas boas. Você conhece pessoas que não são cristãs que fazem coisas boas. Você conhece pessoas cristãs que fazem coisas boas. Obviamente existem pessoas que fazem coisas boas. O ponto de Davi e o ponto de Paulo é: não existe ninguém que faça coisas boas a ponto de merecer o favor de Deus. Não existe ninguém que possa comprar a sua salvação com as suas boas obras. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 2, vai dizer assim: pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Isso é um presente, um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Entende o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ninguém é salvo pelas boas obras, porque se fôssemos salvos pelas boas obras,
quem receberia a glória da nossa salvação? Nós mesmos, não por obras para que ninguém se glorie. Imagine que eu chegasse no céu e Deus perguntasse para mim assim: Felipe, por que eu devo deixar você passar a eternidade comigo? E eu respondesse para Deus: Deus, olha aqui o meu currículo. Você não está vendo o meu currículo? Nascido num lar cristão, batizado na igreja batista regular aos 8 anos de vida, cresci na igreja batista, depois na igreja congregacional em Atibaia, uma igreja séria, tradicional, conhecida pela excelência no seu ensino. Fui equipante no Palavra da Vida a vida inteira como adolescente. Fui para o seminário, larguei um concurso público, abandonei um concurso público para ir para o seminário, me tornei pastor, saí da minha casa, da terra da minha parentela, fui para a terra que o Senhor me mostrou em Caldas Novas. Ali eu fui pastor a minha vida inteira. Senhor, sou eu, o Felipe, você não está lembrado? E imagine, supostamente, que Deus virasse para mim e falasse: que isso, hein, campeão? Bom demais, hein? Esse é do meu time, vem pra cá, campeão. E me colocasse para dentro. Quem receberia a glória da minha salvação? A resposta é óbvia. A glória seria minha. A glória seria completamente minha. Mas sabe o que o profeta Isaías fala dos nossos atos de justiça? Os nossos atos de justiça própria, as coisas que eu e você fazemos tentando conquistar o favor de Deus, as coisas que eu e você fazemos tentando conquistar a salvação por nós mesmos, pelo nosso próprio mérito, Isaías chama de trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Sabe o que é um trapo de imundícia? Trapo de imundícia, queridos, era o pano que as mulheres usavam em Israel para poder aparar o sangue menstrual. Obviamente, não existiam absorventes íntimos, não existia absorvente naquela época. Olha aí, a Ana Luísa está escrevendo aí. Eram panos que aparavam a menstruação. Isaías diz que os nossos atos de tentar conquistar a justiça e o favor de Deus pela nossa boa obra são como panos de menstruação. Primeiro, eles são sinal de que não existe vida. Porque não é isso? Quando a mulher menstrua, é uma prova de que ela não está grávida. Não existe vida. Não existe vida ali. E segundo, fede. As minhas e as suas obras, quando feitas na tentativa de conquistar a salvação, Isaías diz que elas são como trapos de imundícia. São como trapos de imundícia. Então o que faremos? Porque o salmista aqui, Davi, está nos ensinando que não há quem faça o bem. Paulo repete isso. Nós já vimos que não tem jeito de fazer o bem. Nós vimos Isaías dizendo: olha, se você tentar salvar-se a si mesmo pelas suas boas obras, vai ser como trapo de imundícia, vai feder e não vai ter vida. Nós vimos Paulo dizendo em Efésios 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O que faremos então? Bom, o Salmo 14 termina com um suspiro. O Salmo 14, ele termina com um suspiro. No versículo 7, ele diz assim: sabe aquele suspiro? Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Davi suspirou. Eu e você olhamos para trás e comemoramos. Eu e você olhamos para trás e comemoramos que a salvação veio.
E a salvação não veio apenas para Israel, porque não era apenas Israel que precisava de salvação. A salvação veio para formar um povo para Deus, formado de gente de toda raça, tribo, língua e nação. É para isso que a salvação veio. A salvação que Davi suspirou no Salmo 14, versículo 7. A salvação que Davi suspirou. Se de Sião viesse a salvação. A salvação veio de Sião. A salvação veio de Jerusalém. Mas ela não veio apenas para Israel. Ela veio para gente de toda raça, tribo, língua e nação. Ela veio para gente como eu. Ela veio para gente como você. Pecadores miseráveis que em determinado momento de suas vidas diziam por aí, Deus não existe, que não fazíamos o bem, que não buscávamos a Deus, que nos corrompemos. A salvação veio para gente como eu e você, gente desse tipo, gente pecadora, gente miserável, gente que estava tentando conquistar a salvação através de boas obras. Ela veio para mim e para você. E porque ela veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, no meu e no seu lugar, morreu a morte que eu e você merecíamos morrer. Agora eu e você fazemos como Jacó e Israel. Final do versículo 7. Jacó exultará e Israel se regozijará. É isso que eu e você fazemos por causa da salvação em Cristo Jesus. Nessa quinta-feira, dia 14 de março, eu e você podemos viver um dia de exultação e regozijo, independente das circunstâncias, porque a salvação veio. A salvação veio. Graças a Deus a salvação veio. Graças a Deus eu e você não estamos mais entregues a nós mesmos. A salvação não depende de nós. A salvação não depende da nossa capacidade de obedecer. A salvação não depende da nossa capacidade de sermos perfeitos. Graças a Deus por isso. A salvação veio de fora de nós. Veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos amou, que viveu a vida que eu e você não conseguimos viver de obediência perfeita e morreu a morte que eu e você merecíamos morrer por causa dos nossos pecados. A salvação veio. Exultemos e nos regozijemos na salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Amém? Não, Pri, não vamos pensar nisso não. A Pri falando, Pri Ramos Dantas, já pensou se Jesus não tivesse vindo? Não, vamos pensar no se não tivesse. Ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. Ele está vivo e ele voltará. Ele voltará para nos buscar e para nos levar para a eternidade com Ele, ao lado dEle, vivendo com Ele, para todo sempre, para todo sempre. Eu quero orar e depois nós vamos cantar. Se você pode cantar para a gente, entrar aqui e cantar para a gente, me avisa para eu poder puxar você para nossa devocional, para você poder cantar para a gente. Eu quero orar aqui, o Vale da Visão, tá? Coletânea de orações puritanas. Nós vamos orar a oração que está na página 75, a oração se chama Maravilhosa Graça, desse livro aqui, fantástico, Vale da Visão. Diz assim a oração Maravilhosa Graça: ó Deus doador, meu coração é atraído em gratidão a Ti, por Tua maravilhosa graça e condescendência para comigo, na influência e assistência do Teu Espírito, pela ajuda especial em oração, pela alegria do serviço cristão, pelo anseio de chegar ao céu, por sempre me enviares os suprimentos necessários, por me ergueres para uma nova vida, quando estou como um morto. Não quero descansar no favor de homens, pois o Teu favor é infinitamente melhor. Exibes a sabedoria eterna nas dispensações para comigo, e não importa quando, onde, nem como te sirvo, ou por quais provas terei de passar, desde que eu possa estar apto a fazer a Tua obra e vontade. Nenhuma pobre criatura necessita mais da graça divina do que eu. Todavia, ninguém mais do que eu
abusou e tem abusado dessa mesma graça. Quão insensível e estúpido sou! Humilha-me no pó, por eu não te amar ainda mais. Cada vez em que experimento a renovação de qualquer graça, renovo minha dívida para contigo, Deus de toda graça, que me traz socorro oportuno. Não posso me gloriar quando penso no quanto, para minha existência e para cada ato da graça, dependo de ti. Nunca faço outra coisa, senão apartar-me de ti. Se vou por fim chegar ao céu, será porque assim desejas, e não por qualquer outra razão. Amo como uma criatura frágil, aflita e desprezada, lançar-me na tua infinita graça e bondade, não esperando outra felicidade, além de ti. Dá-me uma graça especial que me molde para tarefas especiais e mantém-me calmo e resignado em todas as circunstâncias, humilde, solene, mortificado e conformado à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.